Aqui estamos em frente ao escritório do Ayatollah Araki, em Como a Eleonora e o Rodolfo. aqui no Tutameia, e a Eleonora vai contar para vocês agora um pouco mais sobre os eventos dos quais participamos neste dia 25 de novembro, uma terça-feira. A gente teve então um encontro com o Ayatollah Araki, que ele fez uma exposição sobre a política e a geopolítica do Irã, e aqui ele mandou um recado muito claro para os brasileiros, até depois o Rodolfo perguntou a ele e ele desdobrou. Ele chamou muito a atenção dos brasileiros e latino-americanos para a investida dos Estados Unidos na Venezuela, que isso pode significar uma repetição, em certa medida, do que foi a criação do Estado de Israel no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, que a partir disso os Estados Unidos planejam uma dominação do continente e certamente do Brasil. Então, na visão dele, é fundamental defender a política anti-imperialista da Venezuela. Ele também tratou da questão do ataque ao Hezbollah, e pode falar um pouquinho, Rodolfo, do que ele disse. Nessa resposta ele contou que esses ataques, essas agressões de Israel ao Líbano e ao povo de Beirute, elas não são novidade, e sobre elas ele teve a oportunidade de recentemente conversar com uma das grandes lideranças do Hezbollah, e fez para essa liderança a mesma pergunta que ele disse isso, que é a mesma pergunta que eu fiz nessa entrevista a ele, ou seja, que repercussão, qual a resposta que será dada a isso? Ele disse, a resposta da liderança do Hezbollah era que eles estão em calmaria, aceitando uma orientação, uma solicitação da direção política do Líbano para que ainda procure resolver as questões de fronteira por questões diplomáticas. Há um prazo para que isso ocorra. E disse então a liderança do Hezbollah para o Ayatollah: quando esse prazo terminar, se as coisas não estiverem resolvidas, vocês vão ver a nossa força. Essa foi a resposta em relação ao Tutameia. Nessa reunião com esse Ayatollah, que é uma das grandes lideranças religiosas do país. A entrevista feita no escritório dele aqui em Qom, que é uma das mais importantes cidades religiosas do país, e também políticas, porque a pouco mais de 100 metros aqui está o local onde morou o Ayatollah Khomeini muito tempo antes da Revolução, uma casa de onde ele participou dos debates, das discussões que acabaram resultando na Revolução Islâmica. Dá para ver aqui o prédio. Esse prédio é o escritório do Ayatollah, que nos deu a entrevista. Só mais um terceiro aspecto, a Eleonora falou da questão da América Latina, foi um aspecto que ele levantou. Falei agora dessa questão mais premente, e ele também falou sobre a relação dos BRICS com o Irã, a importância desse acordo. E ele disse que isso é muito importante, não para o Irã, não para o Brasil, mas para o mundo, porque é uma aliança de países que não querem o domínio dos Estados Unidos, querem que haja negociação de forma igualitária entre todos os países. E alertou muitas vezes, mais uma vez também na resposta a essa questão, de como a ação dos Estados Unidos é nefasta para a paz e para os interesses econômicos das nações. Ele também falou sobre
o que aconteceu na sociedade iraniana após o atentado de junho dos Estados Unidos e de Israel nas instalações de energia nuclear, e disse que houve um enfraquecimento das correntes que defendiam uma negociação maior nos Estados Unidos, já que o ataque aconteceu em meio a uma negociação e que essas correntes internas ao Irã sofreram uma derrota em razão desse ataque, e agora a linha que defende uma autonomia maior, uma independência maior do Irã e também uma política anti-imperialista mais forte, essas correntes ganharam força a partir dos desdobramentos desses ataques de junho que ainda reverberam na sociedade iraniana.